E aí, minha gente, beleza? Bom, hoje nós vamos ter um conteúdo novo, mais ou menos, né? Nós já tínhamos falado um pouco sobre tipos de sujeito. Hoje nós vamos continuar essa aula. Eu fiz essa divisão para que vocês fixassem melhor a primeira parte, onde nós falamos de sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto, tá bom? Aqui, então, nós vamos falar sobre os dois últimos tipos de sujeito que nós temos. Até então, nós tínhamos falado só de 3 classificações, né? E aí, na nossa aula de hoje, nós vamos falar das que faltam. Não deixem de pegar o caderno de vocês, tá bom? Peguem aí o caderno de vocês. Anotem o que eu coloquei aqui nos slides, é muito importante, porque senão na hora do exercício vocês não vão conseguir. Anotem o conceito, os exemplos que eu tô dando, as explicações que eu tô dando, para poder ficar mais fácil. Beleza? E agora, o nosso sujeito indeterminado, tá bom? Olha só, eu coloquei várias pessoinhas aqui e uma interrogação. Isso significa justamente aquilo que vocês já estão pensando. O nome aí do sujeito, ele faz jus ao seu conceito. Por quê? O sujeito indeterminado, ele vai ser aquele que eu não sei quem realiza a ação do verbo, tá bom? E aí, quando que vai acontecer? Acompanhe aí, ele pode ocorrer em 2 casos. O primeiro caso, todo verbo que vier na terceira pessoa do plural. É o primeiro caso que a gente tem, tá bom? Olha só, roubaram a minha casa. Terceira pessoa do plural poderia ser eles, elas ou vocês, tá bom? Eu não sei quem roubaram a minha casa. Então, nesse caso aí, o nosso sujeito vai ser indeterminado porque alguém realiza a ação, mas eu não sei quem foi essa pessoa, tá bom? E o segundo caso aqui vai ser o verbo na terceira pessoa do singular mais o ser, tá bom? Então, sempre que o nosso verbo aparecer, olha só o exemplo, vive-se bem nesta casa. Sempre que o verbo aparecer na terceira pessoa mais este ser, o nosso sujeito vai ser indeterminado. Alguém pode realizar a ação do verbo, mas eu não sei quem é essa pessoa, tá bom? E aí, por fim, nós temos a oração sem sujeito. Eu coloquei aqui para vocês dessa forma, esses desenhos não foi à toa, né? Estão vendo aqui uns relógios, um sol aqui com uma nuvem, vocês já vão entender por quê. No caso da oração sem sujeito, ela vai acontecer sempre com os verbos impessoais, acompanhem aí. Sempre vai acontecer com esses verbos. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos que ninguém conjuga. Nenhum sujeito, nenhum pronome pode conjugar aquele verbo. Em que casos que isso acontece? Olha só, o primeiro deles, os verbos que indicam fenômenos naturais. Por exemplo, choveu muito ontem. O verbo choveu aqui não tem como eu chover, tu chover, não tem como, né? Então, esse verbo aqui a gente chama de verbo impessoal. Ninguém consegue conjugar, beleza? O segundo caso aqui é os verbos fazer e haver no sentido de tempo decorrido. O que significa isso? O verbo fazer e o verbo haver, eles vão mostrar na frase que já passou algum tempo. Olha aí os nossos exemplos. Há muito tempo não nos vemos. E o segundo, faz 2 semanas que não nos vemos. Eu coloquei a mesma frase para vocês reconhecerem. Tanto o verbo haver, aqui na primeira frase, como o verbo fazer, na segunda frase, estão indicando que um tempo passou. Então, sempre que esses 2 verbos indicarem um tempo que já passou, um tempo decorrido, a minha oração não vai ter sujeito. E aí eu vou chamar de oração sem sujeito, tá bom? Próximo caso, o verbo haver, no sentido de acontecer ou existir. Olha aí os nossos 2 exemplos. Há algum problema aqui? Havia muitos carros no estacionamento. Atenção, o verbo haver nessa primeira frase está significando acontecer. Eu posso substituir aí, né? Olha só, aconteceu algum problema aqui, tá bom? E no segundo caso, ele significa existir, significa ter também. A gente pode até acrescentar aí, tá bom? Significa ter. Aqui eu posso substituir, né? Existiam muitos carros no estacionamento ou tinham muitos carros no estacionamento.
tá bom? Então, esse é o terceiro caso em que a minha oração vai ser sem sujeito. Sempre que o verbo haver vier com o sentido de acontecer ou existir, tá bom? E o nosso último caso vai ser os verbos ser, estar e fazer, indicando tempo meteorológico ou cronológico. O que significa isso? Ele vai indicar aqui algum fenômeno também, tá bom? Ou ele vai indicar um tempo de relógio, tá bom? Olha só os nossos exemplos. São 2:30, verbo ser. Está calor, verbo estar. E faz 1 hora que esperamos, verbo fazer. Os três verbos aqui, ó, ou eles estão indicando horas, né? Olha aqui, o verbo ser aqui e o verbo fazer estão indicando um tempo cronológico. São 2 horas e faz 1 hora que esperamos. E o verbo estar está indicando uma temperatura, né? Está indicando algo que tem a ver com o ambiente. Então, nesses três casos aqui, se o meu verbo ser, estar e fazer indicarem esse tempo que tem a ver com temperatura, que tem a ver com ambiente, ou se indicar essa hora, né, um tempo que está passando, a minha oração também será sem sujeito, beleza? Guardem todas essas informações e lembrem, sempre que a gente for fazer os exercícios, a gente precisa marcar o nosso sujeito e colocar a classificação correta. Vamos fazer os nossos deveres de forma completa, beleza? Então, chegou a hora de trabalhar. Falamos, né, das classificações dos sujeitos e agora chegou a hora de vocês colocarem a mão na massa. Chegou a hora de fazermos os nossos exercícios, beleza? Vou pedir para vocês, façam anotações sobre essas explicações novamente. São coisas que vocês têm no caderno de vocês, mas às vezes vocês esqueceram alguma coisa. Aproveitem esse momento para relembrar, beleza? Além disso, acessem os exercícios que eu coloco para vocês, tá bom? Façam os exercícios de vocês de maneira completa. Lembrem sempre, encontrar o verbo, perguntar quem ou o que. Vocês têm que ver cada um dos casos, tá bom? Para poder classificar os sujeitos de vocês. Lembrem de colocar o núcleo do sujeito para vocês relembrarem como que eu encontro as palavras corretas aí, as palavras mais importantes dentro do sujeito, tá bom? E além disso, realizem essas atividades, né? Não só acessem, mas realizem as atividades de vocês da maneira correta, sem deixar acumular matéria, tá bom? Não deixem tudo para cima da hora. Façam agora, tá bom? É isso, galera. Fiquem em casa, fiquem bem, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. A gente já tinha dado uma estudada nisso, né? Eu acho que vocês não vão ter tanta dúvida, mas se tiver, é só me procurar que eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Estudem direitinho, façam os exercícios de vocês, se cuidem mais uma vez, isso é muito importante. Se cuidem para que a gente possa se ver bem e em breve. Fiquem com Deus e até a próxima aula.